Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje eu quero fazer um vídeo desse produto aqui, que é o YOLOBOX Extreme, um dos últimos lançamentos da YOLO Live e algo que no mundo do audiovisual pode ser considerado como tendo 1001 utilidades. Mas antes de eu começar com o vídeo, até por uma questão de transparência, deixa eu contar para vocês que a YOLO Live, a fabricante desse produto, me enviou esse aparelho gratuitamente para que eu pudesse gravar esse vídeo e que eu não preciso devolvê-lo a eles. Então, ainda que eles não estejam me pagando para fazer esse vídeo, nem tenham me dado um roteiro me dizendo o que eu posso, o que eu não posso falar, eu acredito que existe sim um conflito de interesses inevitável, porque esse aparelho é relativamente caro até para padrões americanos. Então, ao invés de eu ficar aqui falando que o produto é maravilhoso, eu vou simplesmente te demonstrar o que ele faz, o que ele não faz, para você que está procurando as soluções que ele promete poder tomar uma decisão informada. O ponto é que ele faz tanta coisa que esse vídeo vai ficar longo. Então, por consequência, para as pessoas que clicaram nesse vídeo mais para entender como é que a tecnologia do audiovisual tem evoluído, eu vou começar com um resumão geral sobre o produto e depois vou começar a cobrir funcionalidade a funcionalidade. Beleza? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos direto ao assunto. Começando então com o resumão, vou te dizer que as 4 funcionalidades básicas do YOLOBOX Extreme poderiam ser resumidas como ele sendo um vídeo switcher, um vídeo encoder, um gravador de vídeo e potencialmente um monitor para sua câmera. Vamos falar sobre cada uma delas. Ser um vídeo switcher é muito bem demonstrado quando eu coloco esse ângulo, porque você vai perceber que eu tenho uma série de entradas de HDMI, então consequentemente entradas de vídeo, inclusive uma das minhas entradas de vídeo, que é bem esse ângulo que está sendo mostrado agora, está vindo numa entrada de USB, porque é uma webcam, e eu também tenho várias entradas diferentes de áudio chegando aqui até o aparelho. E aí com todas essas entradas eu tenho a oportunidade de gravar um programa. Com simples toques na tela, eu vou alternando entre uma entrada de vídeo e outra, também posso alternar entre uma entrada de áudio e outra, no caso de entradas de áudio, inclusive definindo como vai ficar mais alta, como vai ficar mais baixa, e até mesmo áudios delays, porque isso é inevitável em gravações com múltiplos ângulos, e em cada uma delas eu teria áudio delays, gravando então um programa final já com os cortes feitos, fazendo com que a sua edição seja basicamente desnecessária e fazendo com que uma gravação tão complexa com múltiplos ângulos possa acontecer basicamente ao vivo, com a edição acontecendo ao vivo. Essa é a funcionalidade básica de um vídeo switcher. Mas se você parar um pouquinho para pensar, com a quantidade de entradas de vídeo, de áudio e num aparelho completamente digital como esse, você começa a perceber todo o potencial criativo que você consegue. Uma das aplicações mais básicas, por exemplo, é para um professor ou para uma pessoa fazendo uma palestra, uma conferência, utilizar uma das entradas de HDMI para jogar a imagem da tela do seu computador, onde possivelmente ele teria, por exemplo, uma apresentação de PowerPoint, como eu tenho aqui, por exemplo. E aí, com simples toques na tela, ele vai alternando entre a apresentação de PowerPoint e a sua própria imagem para fazer a sua aula, para fazer a sua palestra, ficar de uma forma muito mais dinâmica. Uma das aplicações mais óbvias que eu acredito que uma pessoa poderia utilizar para esse aparelho. Mas, se você continuar pensando, você também pode fazer aquilo que a gente chama de Picture-on-Picture, que é onde você coloca mais do que uma fonte de vídeo simultaneamente na tela, podendo inclusive definir qual vai ser o tamanho da segunda entrada e aonde é que ela vai ficar. E nesse aparelho aqui, especificamente, você consegue colocar até 3 entradas de vídeo simultaneamente na tela, o que é muito legal, por exemplo, na hora de fazer um podcast, quando você tem mais de uma pessoa participando de vídeo, ou um convidado e você quer mostrar as 2 pessoas ao mesmo tempo na tela, ou quando você quer colocar a apresentação na tela, mas ainda assim continuar se aparecendo no cantinho. Então, uma outra oportunidade que você tem, que, na minha opinião, é uma aplicação bem prática para esse tipo de produto. Você também pode imaginar para gravação de eventos esportivos, onde é natural você precisar de múltiplos ângulos, e aí com esse aparelho aqui, sendo ele digital, ele já tem funcionalidades embutidas nele para fazer replays, por exemplo. Se acontecer alguma coisa no ângulo que você não estava colocando no programa, você pode selecionar aquele ângulo e pedir para fazer um replay. Você também pode colocar placares, ele já tem a funcionalidade de placar de vários tipos diferentes de esporte, para você poder gravar e já colocar o placar, já colocar o replay. Aqui com você, contagem de tempo em qual o esporte está rolando, também é algo que você pode colocar aqui. Super legal. Obviamente, você também pode fazer green screen. Você pode ter uma tela verde atrás de você e sem necessidade de editar isso posteriormente na edição, já direto aqui do programa, você vai tirar o verde e vai substituí-lo com a imagem que você quiser, podendo até mesmo utilizar uma outra fonte de vídeo aqui para ser o seu fundo no lugar do verde. Ele já faz green screen embutido aqui nesse aparelho. Inclusive eu vou demonstrar isso daqui a pouquinho no final, mais para o final do vídeo. Você também tem a oportunidade de colocar vídeos pré-gravados dentro do aparelho, seja na memória interna do aparelho, porque ele tem uma memória interna, ou num cartão SSD conectado através de um cabo de USB, ou até mesmo através de um cartão SD que você também tem a oportunidade de colocar dentro dele.
E aí você tem o seu vídeo pré-gravado, você simplesmente seleciona esse vídeo como se ele fosse simplesmente uma outra entrada de vídeo para você poder alternar com um toque de dedo aqui. E talvez uma das funções mais legais ainda, que falando sobre ser um vídeo switcher, é que você pode convidar pessoas que nem estejam perto de você para participar do seu programa. Você, através do aparelho, sem usar um computador de forma nenhuma, é só tudo aqui direto do aparelho, você consegue mandar um e-mail para essa pessoa vai receber o link, e aí seja do computador dela, ou do celular, ou do tablet, quando ela clica nesse link, vai pedir permissão para que a câmera e o microfone da pessoa que você convidou esteja disponível, e ele vai entrar no programa junto com você e vai aparecer aqui como mais uma entrada de vídeo para você poder alternar entre uma e outra, ajustar o volume do áudio delay e assim por diante. Então a flexibilidade, a oportunidade de funções criativas que você tem utilizando um vídeo switcher digital como esse é bastante legal, ainda mais com tantas entradas, tanto de áudio quanto de vídeo como essa. Mas além de ser um vídeo switcher, como eu falei, a sua segunda funcionalidade é que ele é um vídeo encoder. Isso quer dizer que ele também te permite fazer tudo isso e ao mesmo tempo fazer uma live stream. Você pode fazer live streams para o Facebook, para o YouTube, pode fazer Facebooks para o Twitch, pode criar sua própria live stream com RMTPs. Então você tem bastante flexibilidade, podendo inclusive fazer live streams simultaneamente para diversas plataformas. Você consegue fazer até 3 plataformas ao mesmo tempo. Se você estiver fazendo live streams para o YouTube, por exemplo, é comum você ter a oportunidade de receber comentários. Eu vou colocar a minha tela aqui para que você consiga ver como é que funciona isso. E aí você aperta este botão e cada vez que estiver aparecendo um comentário, os comentários vão aparecendo aqui na frente. E aí basta você clicar em cima do comentário em si, e o que vai acontecer é que o comentário vai aparecer também para as pessoas que estão assistindo a sua live stream, com a fotinho da pessoa que fez o comentário, com o nome da pessoa que fez o comentário, fazendo com que a sua experiência de live stream seja muito mais interativa. Você vai colocar um fone de ouvido, vai ter o seu próprio microfone e vai interagir com essa pessoa tal como se ela estivesse com você, podendo utilizar Pictures in Pictures durante a sua live stream. É muito legal poder pensar nas oportunidades de fazer, por exemplo, um podcast ao vivo, né, com o YOLOBOX, com o YOLOBOX Extreme. E você pode fazer a sua live stream em qualquer lugar, mesmo que você não tenha acesso à internet de uma forma convencional, mesmo que você não tenha nem mesmo acesso a uma tomada. Primeiro porque o aparelho tem uma bateria interna bastante grande. Se eu colocar aqui nesse ângulo, você vai perceber que o aparelho não é pequeno. A minha mão é uma mão grande, dá para perceber que ele é bem grande. E a base aqui do aparelho é basicamente uma bateria inteira, que vai durar de 2 a 3 horas, dependendo do quanto que você está utilizando dos recursos do aparelho. Então, mesmo que você não tenha acesso a uma tomada, você pode utilizá-lo. E se você não tiver acesso à internet convencional por um cabo de Ethernet, você pode, por exemplo, jogar o Wi-Fi através de um hotspot do seu celular, e ele vai conectar com esse hotspot do seu celular e fazer a transmissão utilizando o seu plano de dados. Se você tiver um SIM card que você coloca dentro do celular, esse aparelho tem um espaço para você colocar um SIM card e fazer o aparelho em si se tornar um celular, sem sequer que você precise dar o Wi-Fi do seu celular para ele. E existem até mesmo alguns modems que conseguem dar um sinal de internet através de uma saída de USB-C. E aí uma das entradas de USB-C aqui desse aparelho também podem receber um sinal de internet através dela. Inclusive a YOLOLIVE vende um serviço, isso não está incluído com a compra do aparelho, você tem que pagar mensalmente para isso, mas chama-se Internet Bonding, aonde você, numa aplicação onde a qualidade e a taxa de transferência é importante, porque é uma conferência, algo que você não pode ter perda de transferência, você pode misturar todos esses 4 tipos de conexão, e aí através do Internet Bonding ela vai misturar a intensidade de cada conexão individual, criando uma conexão muito mais forte, com a força equivalente às 4 combinadas. Quais são as 4? O cabo de Ethernet chegando até ela, um sinal de Wi-Fi que você conectou com o aparelho, um SIM card dentro dele e um modem que tem uma capacidade de jogar sinal de internet através de cabo de USB-C. Então essas 4 coisas juntas podem ser então combinadas para criar um sinal mais forte. E não é o mecanismo de fail-safe que provavelmente você está pensando, onde ele seleciona um sinal e aí se esse sinal falha ele pula para o outro. Ele está literalmente juntando o sinal dessas 4 para criar um sinal infalível. Ela inclusive tem a oportunidade de atrasar sua transmissão em mais ou menos 1 minuto, porque se ainda assim você tiver alguma interrupção na sua transmissão, o aparelho tem algoritmos aqui que conseguem detectar que teve uma perda de transmissão, recompor a parte que foi perdida, e como ela tem um atraso de 1 minuto, você continua mandando continuamente enquanto isso está acontecendo para a sua transmissão, de forma que a sua audiência jamais perceberia que teve esse problema de atraso. Então, numa situação
onde você não pode correr o risco de ter falhas na sua transmissão, Internet Bonding é uma ótima opção, com o sacrifício de que você vai ter agora 1 ou 2 minutos de atraso, não vai ser realmente totalmente ao vivo. Isso sim pode prejudicar um pouco, talvez, a sua interatividade com a sua audiência. Mas é uma plataforma para live stream bastante poderosa, como você pode perceber. A terceira funcionalidade dele é a questão de que ele também é um gravador de vídeo, de forma que se a sua câmera, por exemplo, superaquece na hora que ela está gravando, você não precisa mais gravar dentro da câmera. Você conecta a câmera com o aparelho e grava tudo dentro, direto do aparelho. Se ela não vai mais, então, superaquecer. Se a sua câmera tem um limite de gravação, como algumas câmeras mais antigas também teria, você não tem mais esse problema aqui. Mas não é só isso. A grande vantagem dele também ser um gravador de vídeo é que ele possui tanto entradas de microfone, como entradas de linha e saída para fone de ouvido. Nem todas as câmeras possuem saída para fone de ouvido, muito menos uma entrada de linha. Muitas câmeras possuem uma entrada de microfone. Então você pode, nesse aparelho, por exemplo, colocar um microfone USB, daqui a pouco a gente vai demonstrar, eu estou com o microfone USB aqui do meu lado, conectado a ele. Você pode conectar um microfone de lapela ou um microfone comum, daqueles que tem conexão 3.5mm TRS P2, obviamente você também pode colocar isso. Mas você também pode colocar um mixer conectado a ele, inclusive a gente vai demonstrar daqui a pouco. Eu tenho um mixer conectado na entrada de linha do aparelho, e aí eu posso colocar microfones profissionais com conexão XLR, posso colocar o meu celular ligado num dos canais do meu mixer e colocar uma música de alta qualidade que não vai distorcer para colocar aqui, posso colocar mais de um microfone ao mesmo tempo e gravar tudo isso no aparelho, porque mais uma vez, cada entrada de áudio tem a sua própria oportunidade de ajuste de áudio delay, que é uma coisa importante na hora que você está fazendo esse tipo de gravação. Então, as oportunidades de áudio que você tem para colocar junto com o aparelho vão superar em muito aquilo que a sua câmera seria capaz de fazer. Então, é um gravador de vídeo bem interessante, porque você pode gravar tanto dentro do cartão SD, como você pode gravar através de uma saída de USB-C para um SSD, e se você não tiver nenhum dos dois, ele ainda tem uma memória interna e você pode gravar dentro do aparelho. E você pode gravar tudo isso em até 4K 60 quadros por segundo. Então é bem legal você poder fazer tudo isso. Agora, se você está ouvindo tudo que eu estou falando até agora, você deve estar pensando, nossa, mas esse aparelho então vai exigir bastante do seu processador, ele não vai superaquecer? E eu posso te dizer, se eu colocar mais uma vez aqui o ângulo da minha tela, que eu estou nesse momento aqui, deixa eu mostrar para vocês, com várias conexões de HDMI, eu tenho 5 câmeras mandando um sinal 4K, e eu tenho mais 3 entradas recebendo um sinal 1080p, eu tenho várias entradas de áudio chegando simultaneamente, eu estou transmitindo para 2 monitores externos. Se eu colocar um outro ângulo aqui que eu também tenho, deixa eu achar esse outro ângulo aqui, você vai perceber que eu tenho este monitor onde eu consigo ver o programa como um todo, e eu tenho esse monitor onde ele basicamente faz um espelho aqui da minha tela. Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e se você olhar aqui na minha tela, você vai perceber que a minha CPU, aqui no canto superior direito, está mostrando como estando a 42% da sua utilização. Tudo isso ainda não chegou a 50% da utilização. E isso acontece porque eu tenho, inclusive, a oportunidade de, na hora de gravar aqui o meu produto, decidir se eu vou gravar cada uma das fontes de vídeo individualmente em trilhas separadas ou se eu vou apenas gravar o meu programa. É aí que você começa a utilizar um pouco mais do seu processador. Nesse momento eu estou gravando apenas o programa no meu cartão SSD. Mas se eu quisesse, eu poderia pegar cada uma dessas entradas de vídeo e cada uma dessas entradas de áudio e estar gravando elas individualmente em trilhas separadas. Assim, se durante a revisão do programa que eu gravei, eu percebi, putz, eu devia ter colocado esse ângulo ao invés de ter colocado esse outro, eu posso voltar no tempo e selecionar aquele ângulo especificamente e na edição substituí-lo no momento adequado. A gente chama isso de gravação em ISO. E você consegue fazer isso com todas as entradas de vídeo e com todas as entradas de áudio em trilhas separadas. Ele aceita 5 entradas de vídeo gravando em 4K até 60 quadros por segundo e mais 3 entradas de vídeo gravando em 80p em 60 quadros por segundo, mais vídeos externos, mais convidados externos, também aceita NDI, várias entradas de áudio, cada uma dessas vai ser uma trilha separada no seu arquivo que vai estar sendo gravado aqui, e ele nunca vai superaquecer, ele tem um ventilador, eu testei isso aqui por bastante tempo, tentei colocar ele no limite, no extremo, e o ventilador sequer fez barulho a ponto de me incomodar,
e ele nunca deu sequer um sinal de que ele estaria superaquecendo. E obviamente, como eu falei, a quarta e última funcionalidade dele é que ele é também um monitor, pode ser utilizado como um monitor para a sua câmera, porque ele é bem grande, eu não sei nem qual é o tamanho dele, talvez 11 polegadas, talvez, eu chutaria que ele tem 11 polegadas. Então, se você tem uma câmera cuja o brilho da tela não seja forte o suficiente para que você consiga enxergar contra o sol, ou se você tem uma baixa resolução na telinha da sua câmera, ou se a telinha talvez seja pequena demais para você conseguir garantir que a luminosidade, que o enquadramento, que o foco esteja correto, isso daqui é uma oportunidade de você utilizar como monitor, não só pelo tamanho, mas também porque ele tem uma ótima resolução, a qualidade da tela é muito boa, e ele tem 1000 nits. Ele brilha tanto quanto o Atomos Shinobi ou o Atomos Ninja 5. 1000 nits é bastante luminosidade. Você vai conseguir enxergar o que está mostrando nessa tela, mesmo que você esteja contra o sol. Essas são as 4 funcionalidades básicas que você tem com o YOLOBOX Extreme. Na minha opinião, já é suficiente para ficar bastante impressionado. Mas esse daqui é o resumão para as pessoas que clicaram aqui nesse vídeo para entender como é que a tecnologia está evoluindo. E agora eu vou dar um corte e vou começar a mostrar para vocês as funcionalidades demonstradas uma a uma. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos começar então a fazer algumas demonstrações mais detalhadas para que você entenda o produto. Se você ficou interessado, você provavelmente vai ter uma oportunidade de tirar suas dúvidas. Deixa eu começar com esse ângulo aqui, mostrando para você que é aqui na parte de baixo do produto que você tem o botão liga e desliga, você tem uma rosca de parafuso aqui para poder colocá-lo num tripé, é aqui que você colocaria o seu cartão SIM card para transformá-lo num tablet com plano de dados, e aqui você tem uma entrada para cartão SD. Você pode tanto gravar o seu programa no cartão SD, inclusive cada trilha separada, você pode fazer isso aqui também, ou você pode criar vídeos pré-gravados, salvos no cartão SD, e então puxar esses vídeos para o seu programa na hora necessária. Você também tem uma saída para fone de ouvido que é bastante útil, bem legal, que você tem uma saída de fone de ouvido aqui. Ainda aqui por esse ângulo, você vai perceber que ele vem com 2 antenas, essa daqui e essa daqui, que serve para você conseguir maximizar o seu sinal de Wi-Fi, o que é bastante útil, porque você vai precisar de bastante banda para conseguir transmitir com tudo isso que a gente está fazendo. A mágica mesmo acontece aqui na parte de cima, porque a gente tem 8 entradas de HDMI, 2 saídas de HDMI, uma entrada de Ethernet, 2 entradas ou saídas de USB, uma entrada para microfone, uma entrada de linha, e uma entrada ou saída de USB-C, e é aqui que você coloca o produto para carregar. Alguns detalhes interessantes é que as primeiras 3 entradas de HDMI são no máximo capazes de receber vídeos a 1080p, 60 quadros por segundo, e elas vão usar mais do seu CPU. Ao passo que as últimas 5 entradas de HDMI vão ser capazes de receber vídeos a 4K, 60 quadros por segundo, e vão usar menos do seu CPU. Elas são otimizadas para 4K até 60 quadros por segundo. Então é importante entender isso, daqui a pouco eu te demonstro o que eu tenho chegando em cada um deles. Mas se vocês prestarem atenção, eu também tenho 2 saídas de HDMI, ao invés de ser apenas uma única saída. Se eu colocar aqui o ângulo do meu Ronin 4D, você vai perceber que eu estou utilizando uma das saídas para eu ter esse monitor aqui, onde eu consigo ver o meu programa, tal como ele está sendo gravado. E eu também tenho este outro monitor aqui, que é o Atomos Ninja 5, que eu estou utilizando apenas para fazer um loop. Então eu estou jogando um sinal para ele e devolvendo o sinal para cá, para que eu possa mostrar a tela que eu estou vendo aqui, para que vocês possam ver a minha experiência aqui com o aparelho. E eu também tenho aqui microfones USB que eu vou demonstrar agora neste momento. Mas vamos fazer uma rodada aqui, olha. Essa daqui, por exemplo, é a minha Canon R5, que está jogando um sinal 4K. Ela está com uma lente olho de peixe, por isso tem bastante distorção. Esse daqui é o meu Ronin 4D, que também está com uma lente ultra grande angular, mas não olho de peixe, que está também jogando um sinal 4K. Essa daqui é a minha Sony FX6, meu ângulo principal, que também está jogando um sinal 4K. E perceba que eu propositalmente utilizei aqui uma câmera da Canon, uma câmera da Sony, uma câmera da DJI, eu tenho webcams misturadas. Eu, ainda que não recomendável, propositalmente deixei uma mandando um sinal a 4K, outra a 60, um sinal a 4K 30, outro 4K 24, outro 4K 60, o que, mais uma vez, não é recomendável, mas eu queria testar para saber como é que o aparelho vai conseguir misturar tudo isso. Perceba que até mesmo os ângulos que estão chegando a 1080p, eu não preciso me preocupar em ele ocupar só o centro da tela, ele já escala os vídeos com resoluções diferentes para que eles ocupem corretamente todo o espaço da tela, e eu não preciso me preocupar com a quantidade de frame rates da câmera, ele já vai fazer tudo isso controlado automaticamente para mim. Continuando aqui com as minhas entradas, essa daqui é uma outra entrada, é a minha Sony FX3, e o que eu fiz de diferente na FX3 é que eu liguei
um transmissor sem fio da Holy Land na Sony FX3 e ele está mandando um sinal sem fio para o receptor da Holy Land, tem um microfone aqui na frente, e esse receptor está então conectado por HDMI até o console, o que é uma oportunidade legal de você pensar como é que você vai fazer com eventos ou esportes ao ar livre. Você não precisa de cabos longos, você pode utilizar transmissores sem fios conectados aqui no aparelho. Eu também tenho a minha Sony A7S III, que está jogando também um sinal a 4K para lá. Essa daqui é minha webcam, já com um sinal em 1080p. Esse daqui é a tela do meu computador, também com um sinal em 1080p. E esse daqui é o loop que eu fiz do Atomos Ninja 5, que também está chegando com uma conexão em 1080p. Eu ainda teria mais uma conexão de HDMI disponível, você pode perceber que tem uma aqui que não está sendo utilizada, mas eu não tenho câmera suficiente para testar tudo que tem de oportunidade. Vai ser bem difícil alguém dizer que não tem entradas suficientes para fazer qualquer tipo de programa que ele queira fazer. Vamos falar um pouquinho agora sobre áudio, porque esta conexão aqui é a conexão do meu microfone USB. E eu quero demonstrar aqui por esse ângulo como é fácil gerenciar a sua fonte de áudio. Eu clico aqui nesse botão, ele abre um menu, eu consigo ver qual que é a fonte de áudio que está ativada, e aí você escolhe então qual que vai ser a fonte de áudio que você quer. Então, esse daqui é o USB 2, eu vou clicar, vai ficar com um pouquinho de eco, porque eu estou com duas fontes de áudio ligadas ao mesmo tempo. Desliguei aqui na minha câmera agora, e aí o que nesse momento eu tenho é apenas a entrada de áudio do microfone USB. Esse daqui é o microfone que eu estou utilizando agora. Então, muito legal você poder utilizar microfones USB. Vamos fazer um teste diferente agora. Eu vou colocar um microfone do tipo P2 TRS 3.5mm. Esse daqui é o microfone que eu vou utilizar. Vou ligar ele aqui na conexão, que já estava conectada no aparelho. Vamos ver se ele ligou. Ligou e vamos ver o que aconteceu aqui com ele. Vamos achar aqui essa conexão. Vou colocar esse ângulo aqui para que você possa ver o que é que eu estou fazendo. E eu vou agora ligar o microfone, já está até ligado, já deve estar tendo um eco aqui agora que eu percebi. E eu vou desligar o USB. Então agora você está vendo o áudio vindo aqui desse microfone. Então é uma outra oportunidade de áudio, mas talvez a que eu goste mais é a de linha. Vamos ligar a de linha e vou desligar aqui a desse microfone P2. E agora eu tenho a oportunidade de utilizar microfones profissionais. Então vamos ver agora como é que está ficando a qualidade do áudio. Deixa eu fazer um teste aqui, para garantir que está chegando tudo direitinho. Teste 1, 2, 3. Eu estou utilizando aqui um microfone super legal, bem típico de podcasts. Eu posso colocar mais do que um microfone, porque se você olhar aqui por esse ângulo, eu tenho um mixer ligado aqui. Então eu poderia colocar mais do que um microfone se eu quiser, equalizar cada um dos microfones de acordo com a voz da pessoa que está utilizando, para que eu tivesse que fazer ter menos trabalho na minha pós-edição. E uma outra coisa legal também é que eu pude ligar um microfone aqui, por exemplo, e agora eu posso colocar a música de fundo, se eu quiser, aqui nesse microfone. Vamos colocar aqui para tocar. Vamos ver se funciona. O legal é que agora eu posso controlar a intensidade da música de fundo, eu posso fazer fades e tal, porque eu tenho total controle para fazer sobre isso. Então, o potencial criativo que você tem na hora de ligar um mixer aqui nesse aparelho é super legal. E cada uma das minhas fontes de vídeo também vem com suas fontes de áudio. O que eu vou fazer agora, por exemplo, é voltar para a minha fonte número 8, vai ficar com eco, porque eu estou com duas fontes ligadas ao mesmo tempo. Então eu tirei agora a entrada de linha. E agora é o meu microfone Shotgun, que na verdade não é um microfone Shotgun, que está aqui em cima, que está capturando o áudio da minha voz. Fiz ele aparecer bem a pontinha aqui, para que você possa ver. Então você tem uma série de possibilidades de áudio. Você consegue controlar a intensidade deles. Cada um deles tem o seu próprio limite de áudio delay, que é normal você ter um pouco de áudio delay. Deixa eu ver se está chegando o áudio. O áudio está chegando aqui também. E isso te mostra o potencial criativo que você tem para fazer isso. Vamos fazer alguns pictures on pictures aqui para que você possa ver como é que funciona. Colocar esse ângulo aqui para que você possa ver o que eu estou fazendo. E o que eu vou fazer é colocar a apresentação de PowerPoint que eu tenho no meu computador. Ela está aberta aqui em algum lugar no meu computador. Deixa eu achar aqui a apresentação. E vou colocar eu na tela ao mesmo tempo. Ó. Adicionar Video Source. Eu quero fazer um Picture in Picture. Eu vou selecionar essa opção aqui. Essa daqui vai ser a primeira fonte e essa daqui vai ser a segunda fonte. Vou colocar um OK aqui. Eu posso decidir qual que vai ser o scale da minha segunda fonte.
Posso colocar talvez eu aqui em cima dessa outra foto, para não ficar confuso. E dou um OK aqui. E agora eu tenho uma nova fonte de vídeo para mim, onde vai aparecer ao mesmo tempo a apresentação em PowerPoint e eu aqui no cantinho da tela. E eu não acabo por aí, eu posso fazer um outro tipo de picture-on-picture, vamos colocar 3 de uma vez na tela aqui agora. Vamos colocar essa daqui, olha, onde eu vou colocar este ângulo, vou colocar este ângulo, eu vou colocar este ângulo, e vou apertar OK, e vamos apertar aqui para que você possa ver como é que ficou agora essa função. Então agora eu tenho 3 opções aqui de 3 coisas aparecendo na tela ao mesmo tempo. Super simples, super fácil para que você consiga perceber tudo isso. Vamos convidar agora uma pessoa para entrar aqui na conferência, nesse vídeo. E o interessante é que eu não avisei para a Gabriela, a minha esposa, que eu ia fazer isso. Vamos ver quão fácil ou quão difícil vai ser para ela fazer isso. Ok, eu fiz um corte aqui, porque eu não queria que ninguém visse o e-mail da minha esposa, não queria que ninguém ficasse mandando e-mail direto para ela, mas eu já a convidei, ela clicou no link para que ela pudesse entrar na live stream, e ela está aqui na live stream comigo. O que eu fiz nesse momento foi, eu tirei o meu próprio áudio do meu fone de ouvido. Então, eu não me ouço mais aqui no meu fone de ouvido, mas a Gabriela, que está na linha, e obviamente a minha gravação continua acontecendo. Se eu tivesse me ouvindo, seria um feedback meio estranho, seria um loop meio estranho, que seria difícil para eu continuar falando. Então, eu não me ouço mais, mas a Gabriela continua me ouvindo. Eu vou colocar a Gabriela na tela. Fala oi para todo mundo aí, amor. Oi, gente. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou criar um picture-on-picture para mim e para a Gabriela. Vamos colocar aqui um split screen de 2 views, vamos colocar este e vamos colocar esse, e vamos ver como é que vai ficar. Ótimo, acho que dá até para fazer talvez uma forma um pouquinho diferente, talvez a gente possa colocar 2, e vai ser este, e aí eu coloco este aqui, vamos ver se a gente consegue swap o vídeo e colocar para cá, e agora vamos colocar essa imagem aqui na tela. Olha só que legal, agora eu consigo ter a Gabriela no cantinho aqui, e eu aqui do lado. E, amor, como é que está o seu áudio? Você está conseguindo me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Eu também te ouço muito bem e eu ainda teria controle do áudio aqui, caso eu quisesse. Parece aqueles programas de jornal. Como é que você está me vendo, amor? Você consegue me ver direitinho também? Sim, E a imagem tá perfeita. eu percebo que tem um pouco de atraso, porém. Eu acho que deve ter 1 ou 2, talvez 1 segundo de atraso, porque na hora que eu termino de falar, eu percebo que você demora um pouquinho para responder, tal como acontece em qualquer programa de televisão atualmente, não é? Eu não sinto só atraso. Então vamos fazer um teste, ó. Eu vou falar já. E assim que você ouvir eu falar já, você fala já também, tá bom? 1, 2, 3 e já. Já. Viu? Tem pelo menos 1 ou 2 segundos de atraso entre o momento que eu falo já e o momento que você fala já, demora mais ou menos 1 segundo. Mas enfim, dá para perceber nitidamente como que é fácil trazer convidados. Eu poderia trazer até mais, eu posso colocar 5 convidados diferentes. É simplesmente colocando aqui por esse ângulo, clicando aqui neste botão. Acho que esse talvez não seja o melhor ângulo. Deixa eu colocar este ângulo aqui. Simplesmente clicando aqui nesse botão e clica em Invite Guests. Eu posso colocar até 5 pessoas diferentes. Só digitar o e-mail das pessoas, apertar o botãozinho de enviar e todas elas vão receber um e-mail e simplesmente clicando nesse e-mail, eles conseguem ter acesso à nossa live stream. Amor, quando você estava acessando a live stream, você recebeu um e-mail, apareceu um link para você. E como é que foi? Você precisou fazer alguma configuração ou a câmera do seu celular, o microfone do seu celular já ficou automaticamente funcionando? Ficou automaticamente funcionando. Eu cliquei, também- entrei no link, aí ele automaticamente pediu autorização para entrar no áudio e no vídeo do meu celular e coloquei meu nome e entrou. Ótimo. Também funcionaria caso você estivesse utilizando um computador com um setup mais profissional, você teria uma funcionalidade ainda melhor. E mais uma vez, não só para gravar, você também poderia estar fazendo isso para fazer uma transmissão ao vivo. Amor, obrigado por ter participado aqui da nossa gravação, tá bom? De nada. Beijo, tchau. Até logo, gente. Tchau. Ok, pessoal, vamos fazer mais um teste agora, vamos falar sobre green screen ou chroma key. Obviamente eu troquei de roupa, coloquei uma camisa preta para ficar mais diferente possível do fundo. Eu coloquei uma tela verde atrás de mim, como você pode perceber aqui. Também coloquei uma iluminação para ter um pouco mais de reflexo no meu ombro e no meu cabelo, para conseguir ter o máximo possível de diferenciação
eu acho que isso vai ajudar. E a gente vai fazer ao vivo aqui junto com vocês. Eu vou colocar aqui essa tela para que você possa ver o que eu estou fazendo. O que eu vou fazer, eu vou clicar em cima do meu ângulo principal e ele vai abrir para mim aqui uma opção dizendo que eu quero fazer... Ah, peraí que não está dando certo. Ok, pessoal, então vamos fazer mais um... Beleza, pessoal, vamos fazer mais um teste. Beleza, pessoal, vamos fazer mais um teste agora falando sobre green screen ou chroma key. Eu vou compartilhar aqui a tela do que eu estou vendo para que vocês possam perceber. Eu vou clicar uma vez aqui sobre a minha câmera principal e vou apertar na opção chroma key e vou ativar a função chroma key. Ela já está selecionada como sendo uma tela verde. Eu tenho algumas opções de conseguir deixar com mais ou menos efeito. Eu vou ver aqui mais ou menos onde é que eu acho que fica melhor. Estou tentando deixar o mais perfeito possível enquanto eu mexo aqui nas minhas configurações. A iluminação da tela verde tinha que ser o mais perfeita possível, então ela não vai ficar perfeita, mas acho que para tons de demonstração vão ser interessantes. E eu não vou colocar uma imagem de fundo nesse momento, mas daqui a pouco eu vou. E aí se eu mudar aqui para esse ângulo, a tela verde agora ficou completamente preta e ainda estou tendo uma boa separação com o fundo. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui agora, que eu vou clicar aqui e eu vou fazer um cropping na minha imagem. Deixa eu aumentar aqui esse retângulo. Vou jogar o retângulo aqui para cima. Vamos ver se consigo deixar o retângulo o maior possível e mais centralizado. Pronto, agora se você olhar para mim, esta aqui é a imagem que eu tenho. O chroma key ainda não está perfeito, mas eu acho que já está bom o suficiente. E eu criei na tela do meu computador uma imagem, olha, que é essa imagem aqui, é uma imagem de fundo. E eu vou tentar usar o chroma key com essa imagem de fundo. Deixa eu colocar aqui a minha tela do computador para que você possa ver o que eu estou fazendo. Eu vou criar um Picture on Picture, onde eu vou utilizar esta imagem e o meu chroma key, tentando colocar uma em cima da outra. Vou tirar a borda, não quero nenhuma borda para ficar melhor. Vou aumentar aqui então agora a minha escala, para ver se eu consigo deixar o maior possível. Mais uma vez a borda tem que sair, eu não acho que tinha saído. E agora eu dou um OK. E essa daqui é a imagem que eu consegui criar. Eu acho que eu ainda estou com alguma imperfeição no chroma key. Deixa eu talvez mexer aqui mais uma vez no chroma key para ver se eu consigo deixar ainda melhor. Vocês conseguem perceber que tem um pouco de ajuste fino quando você não tem a iluminação adequada. Mas eu acho que deu para entender já aqui mais ou menos a sacada. E agora parece que eu estou num estúdio, eu poderia colocar um vídeo ao invés de ser uma imagem fixa e o chroma key funcionaria da forma correta. Então dá para perceber que é tudo muito simples, é muito rápido para fazer chroma key. E se você estiver fazendo gamer, se você for um gamer, isso daqui vai ajudar bastante para você. O grande segredo não é tanto as capacidades do aparelho, é você conseguir ter uma boa iluminação em você e uma iluminação separada para o chroma key. E aí com uma forma bem rápida aqui para fazer esse vídeo, isso foi o melhor que eu consegui fazer. Uma outra funcionalidade que eu acho que é interessante mostrar para vocês, agora sem tirar mais a tela verde aqui do fundo, é o que a gente chama de colocar títulos e lower thirds. Deixa eu compartilhar aqui a tela que eu estou mostrando para vocês. Eu vou clicar aqui no Add Overlay. Eu tenho a opção, como você pode perceber olhando aqui para cima, de colocar lower thirds, de colocar imagens, de colocar títulos, eu posso colocar timers, contagens regressivas, eu defino como é que vai ser o timers. Posso colocar overlays em vídeos, YOLOcast, eu posso até colocar URLs para ser overlays. Vamos fazer um exemplo simples aqui. Por exemplo, eu vou colocar o Frank Zhu, que é uma pessoa gente boa demais, ele é da YOLObox, ele é o meu contato, inclusive, da YOLObox. E o que eu vou fazer, eu vou substituir o nome dele pelo nome Álvaro, e vou dar um Enter aqui, e vou deixar o resto como é que vai ser. E agora eu criei um overlay. Então, se eu tivesse aqui na tela e eu quisesse puxar, eu simplesmente clico em cima do overlay e aparece aqui o nome do overlay. E ele vai ficar até eu apertar de novo para que ele saia. Eu também tenho a opção de colocar um counter para que depois de 10 segundos ele saia sozinho, para que eu não tenha que apertar para que ele saia daqui. Dá para fazer outras coisas além de fazer isso. Vamos colocar um título aqui, só mais um para a gente conseguir ver como é que fica, que talvez seja Welcome to the Show. Vamos deixar simplesmente esse daqui. Vamos colocar dessa vez
um auto hide, ele vai se esconder automaticamente depois de 10 segundos. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, começando, eu poderia simplesmente trazer isso, ele traria Welcome to the show. Eu estou vendo aqui na minha tela uma contagem regressiva, que nesse momento está 3 segundos, e aí ele vai sair automaticamente da tela de uma forma bem gradual. Então, você consegue ter um monte de opções para fazer lower thirds, overlays, trazer vídeos e assim por diante. Uma outra coisa que eu acho que é interessante mostrar também aqui é a questão de placar. Você pode perceber aqui que eu tenho total configuração de placar. Eu posso, inclusive, decidir qual que vai ser o tamanho do placar e aonde que eu vou colocar ele na tela. Eu posso colocar um timer e aí eu decido qual que vai ser se vai ser countdown, né, de cima, de tipo 45 minutos para 0, ou se vai ser do oposto, eu decido quanto tempo que vai ser. Por exemplo, se eu fosse um jogo de futebol, eu poderia colocar 45 minutos aqui para colocar, e a gente colocaria isso na tela. Simplesmente na hora que eu viesse para cá, o timer estaria aparecendo assim que eu apertasse o botão para Start aqui do timer. Vamos colocar aqui para rodar. E agora o timer vai estar fazendo a contagem regressiva. E aí, se você estiver fazendo uma transmissão de um esporte e sai um gol de um time 1, obviamente você pode trocar o nome, ao invés de deixar time 1 ou time 2, você vai podendo colocar os scores, os gols, os pontos que você quiser aqui no timer, de uma forma muito legal. Você também teria a opção, e a gente não tem uma forma de mostrar isso, mas você também teria a opção de colocar replays. Você vai definir, inclusive, qual que é a velocidade do replay, se você vai querer colocar em câmera lenta e tal. Você vai definir qual que é a fonte do seu replay, aqui no Replay Settings. Essa pode ser uma parte um pouquinho mais intimidante, você tem que brincar um pouquinho com isso para conseguir entender como é que funciona. É talvez um dos momentos onde seria interessante ter uma outra pessoa controlando tudo para que você pudesse ficar focado no programa. Mas, gente, é muito fácil mexer em tudo isso, é tudo aqui, né? Você não precisa de um computador a mais, você não precisa de outros softwares. Tudo que você precisa está aqui disponível para você na ponta dos seus dedos. E é por isso que eu acho que o YOLOBOX Extreme tem bastante utilidades, 1001 utilidades, como eu falei no começo do vídeo. Qualquer pessoa que investir nesse aparelho provavelmente não vai sentir falta de nada. Eu fiquei aqui meses, pelo menos uns 3 meses, brincando com esse aparelho, tentando ver se eu conseguia fazer ele superaquecer, se a CPU ia ficar sobrecarregada, se ele ia dar algum tipo de glitch, se eu ia sentir que ele não estava dando conta do recado. E eu não tenho absolutamente nada para reclamar desse produto. Mais uma vez, eu sei que tem um conflito de interesses, mas essa é a minha opinião sincera. Então, se você ficou interessado nesse produto, o link dele está na descrição, caso você queira conferir. Eu tenho vários outros vídeos de outros produtos da YOLOLIVE, eu revisei todos os produtos da YOLOLIVE que eles lançaram até agora, e os demais produtos que são menos capazes do que esse, ainda assim são ótimas opções para você, caso você não precise de tudo isso que esse daqui faz. Então, eu deixei o link desses outros vídeos antigos também na descrição, caso você queira procurar uma opção mais barata e conseguir entender o que você está deixando de ter ao comprar uma versão que não seja talvez tão cara quanto essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, de me deixar um like, de deixar um comentário. Façam as suas perguntas, eu vou tentar responder na medida do possível, mas eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima. Fui.